Você tem planetas retrógrados no seu mapa? Você já ouviu falar alguma vez sobre planetas retrógrados? Já conseguiu identificar lá no seu mapa astral quais são, em que signos estão, em qual casa do mapa eles estão? E melhor, você sabe como que isso funciona na sua vida, na prática mesmo, no dia a dia? Como que isso se manifesta? E melhor, você já sabe como lidar com eles? Você já identificou quais são? E ao longo aí da sua jornada, você já conseguiu integrar e lidar bem com esses planetas retrógrados no mapa? Fica comigo nesse vídeo que você vai conseguir entender muito melhor como que essa dinâmica acontece. Meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e, através dessa ferramenta tão incrível que é a astrologia, eu tenho como objetivo te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e, com isso, o seu autodesenvolvimento. Se você quiser marcar alguma leitura de algum mapa astrológico, seja o mapa natal, seja o mapa do ano, é só entrar em contato comigo por todos esses links que eu deixei aqui, por todas as minhas redes sociais, que eu passo a disponibilidade da agenda. É sempre um prazer fazer parte aí do processo de autoconhecimento de vocês. Bom, hoje eu quero explicar um pouquinho sobre como é ter planetas retrógrados no mapa natal. Eu sei que muitas vezes a gente escuta coisas aí um pouco até catastróficas com relação ao mapa, alguns aspectos e principalmente planetas retrógrados, como se quem tem planetas retrógrados no mapa tivesse fadado a um sofrimento, a algo que nunca vai funcionar. E não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. E eu quero muito desmistificar algumas coisas aqui. Espero que isso ajude você que tem planetas retrógrados no mapa natal a entender um pouco mais como que essa dinâmica toda funciona. Bom, antes de começar, eu já queria só ensinar como que vocês percebem, vocês acham ali um planeta retrógrado no mapa natal. Quando você entra em algum desses sites e gera aquela mandala astrológica, aquele desenho com todos os signos que a gente chama de mapa, né? O mapa astral, lá tem os planetas, os desenhos, e normalmente ou na mandala tem um R de retrógrado do lado do planeta e também na legenda ali onde está escrito, por exemplo, Plutão em Capricórnio, Mercúrio em Gêmeos, lá também tem retrógrado escrito. Fica mais fácil de você identificar se você tem, então, algum desses planetas no mapa, né? No seu movimento retrógrado, se eles estavam no movimento retrógrado quando você nasceu, em que signo eles estão, em que casa do mapa eles estão. Primeiramente, é muito comum, gente, as pessoas terem planeta retrógrado no mapa. Então, isso é uma primeira coisa que eu quero já desmistificar. Porque se fosse uma coisa assim tão horrível, a maioria das pessoas tinha uma vida realmente que nada ia fluir, não faz sentido. Porque a maioria das pessoas tem um ou mais planetas retrógrados no mapa. Tem pessoas que têm 6 planetas retrógrados no mapa natal. Ou seja, será realmente que essa pessoa está fadada a uma vida de fracassos? Porque quando o planeta está retrógrado e tudo isso que às vezes a gente escuta por aí, não faz sentido, gente. Acho que a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa percepção, ampliar aí o nosso conhecimento com relação às coisas, pra gente não ficar apavorado às vezes ouvindo algumas coisas. Eu até anotei algumas coisas aqui pra eu não me perder, porque pra quem tá aqui há mais tempo comigo no canal, sabe que eu falo demais, então meu Mercúrio em Sagitário ama falar, gente, então se eu não anoto, me perco e começo a falar para sempre. Bom, o que vocês percebem, né? Até coloquei aqui como primeiro tópico. A pessoa que tem um planeta retrógrado no mapa, um ou mais, a primeira coisa que ela vai ter que identificar é quais são e depois entender a natureza daquele planeta. Então, o que é um Plutão? É um Saturno? É um Urano? Ou é um planeta como Mercúrio, Vênus? Qual é o planeta? É um Marte que está retrógrado? Isso tem diferença também.
Porque um Plutão retrógrado no mapa tem uma dinâmica ali muito diferente de um Mercúrio retrógrado no mapa. Por quê? Mercúrio é um planeta que a gente percebe mais no dia a dia do que um planeta geracional como Plutão, porque fica ali anos e anos num signo. É muito mais perceptível ali na nossa vida as questões de Mercúrio, Marte, Vênus, do que esses planetas, Urano, Plutão, que eles ficam muito tempo ali no signo. Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, falta ou dificuldade de compreensão com relação aos assuntos que aquele planeta representa. Ou seja, ali cada planeta tem uma representação. Se é um Mercúrio, a gente já sabe que Mercúrio rege o quê no nosso mapa? Ele rege a comunicação, nossa mente, como eu penso, como eu me comunico, como eu decodifico o mundo. Isso é a representação de Mercúrio. Então, você já sabe que se você tem um Mercúrio retrógrado no mapa, pode existir essa dificuldade de compreensão com relação a esses assuntos que o planeta representa. É Marte. Bom, Marte fala de ação, fala dessa nossa energia do vai lá e faz, dentre várias outras coisas que Marte representa. Se você tem Marte retrógrado, você já sabe que pode existir essa dificuldade, uma falta de compreensão em alguns momentos da vida com relação a tudo que esse planeta representa. E aí, a partir disso, como é que você está percebendo isso na sua vida? A partir disso, o que você já identifica que você pode fazer para que isso flua melhor? Porque o nosso mapa, gente, ele mostra um caminho de desenvolvimento, mostra o que a gente tem ali de potencial, mostra o que a gente tem de dificuldade também, seja ali por um planeta retrógrado, seja por um aspecto, seja por um Quiron, uma Lilith. A gente tem as dificuldades e tem também as habilidades. A gente pode se apoiar nos pontos bons do mapa, pode e até deve quase, né? Se apoiar nos pontos bons que o mapa ali apresenta, para que a gente se sinta mais fortalecido para trabalhar os pontos difíceis. E aí, nessa natureza, com relação à natureza dos planetas retrógrados, você já consegue perceber, bom, eu tenho Marte. O que Marte representa? Marte representa isso, a ação, né, o meu impulso, essa força interior, tá bom. Então, como eu já estou percebendo que eu não compreendo tão bem a natureza desse planeta, de tudo isso que ele representa na minha vida, como está? Porque é legal essa reflexão, gente, porque a gente, como adultos, a gente sabe que a gente teve todo um caminhar para chegar até aqui na nossa vida. Com isso, muita coisa a gente já integrou, muita coisa a gente já entendeu. É diferente de quando a gente tinha 10 anos de idade, 12, 15 anos de idade, do que a gente ter 30, 40, 50 anos. Como a gente integra tudo, como a gente entende tudo, é completamente diferente. E aí, essa reflexão é muito boa por isso, porque você já percebe se você ainda está numa fase em que aquilo tudo é um pouco difícil, ou não, se é algo já superado por você, porque isso acontece. Às vezes a pessoa bate o olho no mapa de alguém e vê lá 5 planetas retrógrados. E aí, às vezes a pessoa pode olhar e falar, nossa, essa pessoa tem muita dificuldade. Mas não, quando você vai conversar com a pessoa, aquilo não é mais uma dificuldade para ela. Porque ela já superou. Ela já entendeu isso em algum momento da vida dela e ela buscou melhorar isso. Assim como a gente faz para melhorar várias coisas da nossa vida. Outra coisa, o planeta, ele não funciona com o seu melhor potencial. Coloquei isso aqui para não esquecer. Quando o planeta ele está retrógrado, de fato, ele não funciona com o seu melhor potencial. Mas quer dizer que ele não funciona? Que você não consegue de jeito nenhum desenvolver essas características? Não, de jeito nenhum. Você consegue. Só que realmente ele não está no seu melhor potencial. Então, tudo que ele poderia dar para você ali, ele poderia te mostrar ali com relação a tudo que ele representa, é um pouco mais difícil realmente, isso é.
É mais difícil. Quando ele. E aqui, sem entrar tanto na questão técnica do que é um movimento retrógrado, quando o planeta ele não está no seu movimento direto, no seu movimento normal, ali, fluindo, né? Fazendo todo esse movimento que ele faz sempre, é quando a gente chama de planeta retrógrado, tá? Não vou entrar tanto na questão técnica, só para não confundir muito vocês, para trazer um pouco mais para prática, tá? No dia a dia, como você pode perceber. Mas, basicamente é isso. Quando o planeta, ele não tá ali no seu movimento direto, no seu movimento normal, nesse fluxo normal, é o que a gente chama de, ou ele está estacionário, que é quando ele está, né, não está ali, meio que não tá nem para frente, nem para trás, é quando a gente fala do planeta estar estacionário e depois ele faz esse movimento retrógrado, depois ele volta para o seu movimento normal. E quem tem esses planetas no mapa significa o quê? Que quando ela nasceu, quando a pessoa nasceu, alguns desses planetas estavam nesse momento em que o fluxo dele não estava indo muito bem. Então, de fato, ele não funciona com o seu melhor potencial, mas isso não quer dizer que ele não funcione, porque tem esse mito também, as pessoas perguntam pra mim, nossa, eu tenho Vênus retrógrado, então, quer dizer, eu não consigo, então, entrar em contato com nada relacionado a amor, aos valores? Não tem nada a ver. Ele não estava ali funcionando o seu melhor potencial, mas ele funciona, o que ele rege continua funcionando na sua vida. A pessoa pode não saber lidar ou focar demais. Até coloquei esse ponto aqui porque é algo que, inclusive essa semana eu tive uma conversa com uma cliente que ela comentou isso, que ela inclusive tem 6 planetas retrógrados e ela hoje tem 52 anos, 52 anos. E ela estava comentando que ela sentiu que a vida dela oscilou muito nisso. Em alguns momentos em que ela não sabia lidar com aqueles assuntos, então as coisas ficavam um pouco confusas para ela e ela simplesmente ia vivendo a vida quase que num automático. E em outros momentos da vida, ela focava demais naqueles assuntos. Então, nessa questão de Mercúrio retrógrado, né? Fala dessa questão da comunicação. Porque ela, inclusive, né, desse exemplo, ela tem Mercúrio retrógrado. Ela fala que em alguns momentos ela tinha uma comunicação um pouco confusa, ela não conseguia se expressar como ela gostaria, ela tinha dificuldade também de entender as pessoas, e isso fazia com que ela se sentisse um pouco perdida. E aí, em outros momentos, ela focava demais nisso. Então, ela se cobrava muito com relação à comunicação. Tudo que ela ia aprender, ela ficava ali, sabe, tentando. Existia uma obstinação quase da parte dela, ela fala de quando ela queria aprender alguma coisa. Então, pode acontecer de quem tem um planeta aí retrógrado no mapa, a pessoa, com relação àqueles assuntos, ela oscilar entre não ter um foco naquilo, fica um pouco perdido, ou focar demais. E aí, nenhuma coisa nem outra é boa. É você entender ali qual é o seu ponto de equilíbrio, como você pode chegar até ele. O que é importante você aqui, até anotei também. É importante você analisar em qual signo que ele está e também qual casa. Por quê? Por signo, tudo que a gente tem por signo é o como, tá? Por signo é sempre o como, é a forma como você está se expressando. Então, o seu Marte, que está retrógrado, ele está em Câncer. Então, você expressa a natureza de Marte como? Através das características cancerianas. Você tem uma Vênus retrógrado, é um Saturno retrógrado em Capricórnio. Então, você já sabe que através das características de Capricórnio é como você expressa as características saturninas. E aí é importante para você entender essa dinâmica também. Por signo, que é o como você expressa, e aquela dificuldade está vinculada a quais características, tá? E onde no mapa, em qual casa do mapa. O seu planeta retrógrado, ele está na casa 10, que fala sobre carreira, produto do seu amadurecimento, o seu direcionamento futuro. Está no seu ascendente, que é a forma como você se mostra para o mundo, seu corpo físico, as suas tendências naturais. Não, seus planetas retrógrados estão distribuídos. Tem na casa 10, tem na casa 7, tem na casa 4. Como que está essa dinâmica no seu mapa? Porque
onde no mapa, a área da vida, você já sabe que é ali que às vezes você tem uma dificuldade de desenvolver aquela área da vida, aquelas características ali que aquela casa representa. Cada casa do mapa, a gente representa uma área da nossa vida, representa vários assuntos que são extremamente importantes para o nosso entendimento. E aí, se você vai fazendo esse afunilamento, você vai conseguindo entender cada vez mais como que essa dinâmica está aí acontecendo para você. Bom, o que aqui até para a gente finalizar, mas esse ponto aqui é muito importante. Até coloquei aqui, as pessoas que têm principalmente muitos planetas, elas podem acabar até aproveitando um pouco mais da influência daquele planeta do que uma pessoa que tem aquele planeta direto, sabia? Nossa, Simone, não entendi, não faz sentido nenhum. Como assim uma pessoa que tem um planeta retrógrado às vezes aproveita até mais do que uma outra pessoa? Explico. Calma, explico. Quem tem ali um planeta direto no seu movimento normal, a informação, ela vem, você decodifica ali, faz a leitura de acordo com aquele planeta e é isso. Quando você tem ele retrógrado, a informação vem, né? Você absorve ali, acontece algo na sua vida e antes de você realmente expressar tudo aquilo que você sente e fazer o que você precisa fazer, com o planeta retrógrado, antes disso você precisa passar por um processo de revisão. Então, esse ponto é extremamente importante, gente. Quem tem planetas retrógrados no mapa natal precisa passar por um processo de revisão interna antes de exteriorizar aquilo que aquele planeta representa. Se você tem o seu Marte ali, é retrógrado no seu mapa, você já sabe que esse processo de revisão de assuntos, daquilo que te acontece, antes de você agir, é importante. Por quê? Porque você garante que aquela ação ela seja muito mais coerente com aquilo que você realmente precisa, coerente com aquilo que você quer. E aí, é muito importante nesse ponto, é muito importante com relação a isso, você ter mais paciência, ter até uma certa resiliência com relação a isso. Por quê? Porque realmente as coisas vão acontecendo, só que você vai precisar, sabe, respirar fundo, calma, deixa eu entender. Em todo o processo de autoconhecimento, a gente percebe que ajuda demais você entender quais são essas dificuldades para que você consiga entender onde você precisa focar para melhorar, para que você não fique escravo, para que aquilo não fique te incomodando, não seja aquela pedrinha no sapato. Então, realmente, para os planetas retrógrados no mapa, o processo de revisão interna antes de exteriorizar aquelas características, ele é muito importante. Então, por isso é que é muito comum de pessoas que têm planetas retrógrados no mapa natal, a pessoa aproveitar muito mais das características daquele planeta do que outra pessoa. Por quê? Porque às vezes uma outra pessoa que tem ali isso num fluxo, às vezes ela nem aproveita tanto, a vida está apenas seguindo. Acontece, não é todo mundo que tem aspectos bons no mapa e que utiliza muito disso, não é todo mundo, gente, ao contrário, a nossa natureza humana tende a focar nas dificuldades, não é assim? Já reparou que quando a gente tem um problema numa área da vida, às vezes todas as outras áreas da vida estão maravilhosas, tá tudo ótimo. A gente nem dá moral, a gente nem aproveita muito disso, porque a gente tá ali focado em resolver aquela questão de onde não está bom. E isso acontece, a astrologia, ela mostra a vida. O dia a dia, essas coisas do cotidiano mesmo, não tem nada além disso que a astrologia realmente mostre. E aí a gente percebe isso, por isso que eu percebo demais nas pessoas que têm essa configuração no mapa, que elas até aproveitam mais. Um exemplo, não, vários exemplos na verdade, eu tenho clientes que são palestrantes e elas têm Mercúrio retrógrado no mapa, então Mercúrio fala de comunicação. Acho que num primeiro momento as pessoas iam falar, nossa, mas uma pessoa com Mercúrio retrógrado palestrando e com sucesso, tá, gente? Elas são palestrantes de muito sucesso, amam falar, amam essa parte da comunicação. Por quê?
porque elas cresceram entendendo que aquilo não fluía tão bem. E elas buscaram ajuda, buscaram entender a comunicação na vida delas. Com isso, elas desenvolveram, com isso, elas conseguiram aprimorar a habilidade de se comunicar. Elas aprimoraram o conhecimento também, porque quando elas estavam em um momento, às vezes, de escola, elas comentam que percebiam que parece que os alunos aprendiam mais rápido que elas. E aí, com o passar dos anos, elas entenderam que elas tinham que se dedicar um pouco mais para algumas coisas. E nisso, elas ficaram realmente muito boas. E assim, tô falando de palestrante porque a gente sabe que para palestrar você realmente precisa ter um certo domínio ali da sua comunicação, de como você transmite as informações, porque não é qualquer pessoa que consegue transmitir informações, gente. Tem gente que não gosta, nem gosta. Tem gente que não tem tanta habilidade de transmitir informações. Mas essas pessoas, ao desenvolver aquele ponto, elas conseguem fazer com que aquilo ali hoje seja uma especialidade. Vênus, tem pessoas que têm Vênus retrógrado no mapa e que de tanto entender que às vezes questão de finanças, porque é uma das coisas que Vênus rege, questão de finanças era difícil para elas entender, elas começaram a fazer curso, começaram a tentar melhorar essa área da vida. Para quê? Para que elas tivessem uma vida que fluísse um pouco mais naquela área. E elas conseguiram. Essas pessoas viraram realmente, às vezes, especialistas naquele assunto de tanto estudar. Então, assim, poderia aqui dar vários exemplos, né? Acho que, tipo, eu tinha até colocado aqui dessa questão do revisar, né? A pessoa revisa internamente e depois exterioriza. Esse processo de revisar internamente e depois exteriorizar, gente, tem um poder que vocês não imaginam. Então, realmente, se você tem esses planetas, faça esse exercício, não fique com essa coisa de, nossa, tudo não vai dar certo, tudo isso aqui vai dar errado, porque não flui, tá retrógrado, meu Deus do céu. Gente, eu detesto, assim, quem me acompanha aqui há mais anos sabe que eu detesto esses estereótipos, esses mitos, essas coisas que fazem a gente morrer de medo, porque a gente tem as coisas difíceis, mas eu acho que é questão da gente entender, integrar, dar passinhos, fazer passinho por passinho, conseguir realmente assimilar essas coisas na nossa vida para que a gente realmente não fique escravo. É o que eu falei. Tem coisas que se a gente não presta atenção, a gente fica escravo daquilo. Então, não é assim. A vida não funciona dessa forma e a gente nem merece isso, claro. Bom, gente, é isso. Me deixa saber se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, fala aqui pra mim. Se você sabe de alguém que tem planeta retrógrado no mapa, envie esse vídeo pra essa pessoa, quem sabe pode ajudar essa pessoa a entender um pouco mais, me fala se fez sentido pra você, tá bom? E, gente, muito obrigada pelas dicas, como sempre, eu agradeço muito pelas dicas que vocês me mandam em relação a temas de vídeo, eu fico muito feliz porque eu amo estar aqui falando com vocês, essa troca é maravilhosa. Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.